Bom, como eu falei, nós vamos dar um início a uma série de mensagens na escola dominical que tem por objetivo desenvolver os nossos ministérios. Esse é o objetivo. Por que eu estou fazendo isso? Porque Deus já me faz enxergar à frente. Amém? Deus já me faz enxergar à frente. Deus já me faz enxergar um momento em que nós vamos precisar colocar muito a mão na massa. Nós vamos ter muito trabalho para fazer. E o que eu falo, trabalho é pessoas que precisam ser discipuladas, pessoas, enfim, a obra vai crescer muito. E a gente precisa estar preparado para isso, está dando a direção certa do que a gente vai fazer. Hoje nós estamos aqui, está aí nessa pandemia que a gente não sabe se acaba, se aumenta, né? Enfim, a coisa está meio confusa, mas eu creio que vai chegar uma hora que isso vai acabar. Amém? Vai ser seguro a gente poder sair, reunir com as pessoas, né? Embora alguns já façam isso sem problema nenhum, né? Mas nós estamos sendo cautelosos, estamos aguardando. Certo? Então, nós vamos fazer, vai chegar esse momento. Então, para isso, a gente precisa alinhar algumas coisas com respeito à obra de Deus. E hoje eu quero falar sobre testificar de Jesus. O tema da nossa mensagem é testificando de Jesus. Primeira coisa é dizer que testificar, a Bíblia às vezes traz uns termos, né? E que a gente pode ficar um pouco confuso. Testificar de Jesus, o texto usa isso. O texto usa essa expressão, testificar de Jesus. E o que é testificar, pastor? O que é testificar? Testificar é testemunhar, é afirmar, é confirmar. Testificar a respeito de Jesus é testemunhar a respeito de Jesus. Eu peço a vocês que abram as suas Bíblias em João capítulo 15, versículo 17. João 15, 17. Antes de ler o texto, nós vamos entrar em coisas, naquilo que Jesus nos mandou fazer, ok? Eu vejo que hoje, de um modo geral, é lógico que existem exceções, no modo geral, a igreja do tempo de hoje, ela muitas vezes perde tempo em coisas que Deus nunca mandou fazer, que não é para a igreja fazer. E aí, fazendo essas coisas, o que a gente faz? A gente fica cansado, porque a gente começa a fazer coisas que não é para fazer. Não é verdade? Se você trabalha numa fábrica, uma fábrica tem vários setores. Num setor, eles fazem a peça, no outro setor, eles dão um polimento na peça, no outro setor, eles colocam a peça na máquina, o outro setor, o outro pinta a máquina. Então, cada setor tem a sua parte. Se aquele setor que faz a peça, né, para colocar na máquina, ele começa a fazer a peça, a botar na máquina, a pintar a máquina, aquele setor vai ficar sobrecarregado, não tem como ele fazer tudo. É por isso que são divididas as tarefas, para que o trabalho seja bem feito. E quando Jesus fala para a igreja, é importante que a gente siga estritamente o plano que Jesus estabeleceu, porque senão o que acontece? A gente começa a ficar cansado. Porque a gente começa a fazer outras coisas e aí fica cansado. Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente se concentre na missão, certo? Na missão. Então esse é o objetivo. Olha só, João 15, 17, 18 diz assim: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Então, a primeira coisa que Jesus manda é: amem uns aos outros. Amem uns aos outros, né? E esse amor precisa esclarecer. Tem gente que diz assim: a igreja discrimina, não aceita a pessoa do jeito que é. Gente, entenda uma coisa, um dos princípios do Evangelho é transformação.
É óbvio que a pessoa pode vir do jeito que está, mas ela não vai ficar do jeito que está. Ela vem do jeito que está. Ok? E a igreja sabe disso, que recebe a pessoa do jeito que está. Mas não é para ela ficar do jeito que ela está. Ela vai ser transformada. Essa transformação vai acontecer. Então, toda aquela estrutura de pecado que existia na vida dela, ela precisa estar sabendo, mesmo que ela não mude, ela não vai mudar de uma hora para outra, mas ela precisa estar sabendo que aquela estrutura de pecado precisa sair da vida dela. Nós não podemos chegar, a pessoa tem uma prática pecaminosa, e, não, vem como está, e fica do jeito que está. Não é assim. Vem como está. Mas precisa estar aberto a se submeter ao Espírito Santo para ser transformado. Essa é a realidade. Então hoje tem muita gente dizendo assim, a igreja não tem amor porque não aceita as pessoas como elas são. Não é verdade. A igreja aceita que a pessoa venha como ela é, mas a igreja crê que Deus transforma, e a pessoa não vai ficar daquele jeito. Né? Agora, se a igreja vem como está e fica do jeito que quiser, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. E tem muita gente dizendo que isso é falta de amor. Isso não é falta de amor. Muito pelo contrário. Porque a igreja ama, a igreja não quer que a pessoa permaneça no pecado do jeito que está. A igreja ora para que seja transformada. Então, isso fica muito claro. Quando a Bíblia de Jesus fala, ameis uns aos outros, olha o versículo 19. Ele falou lá no 18 sobre o odiar, né, ser odiado, e no 19 ele vai dizer, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, para isso por isso é que o mundo vos odeia. Então, vamos entender uma coisa, de uma vez por todas. O ódio do mundo, né, quando você enfrenta uma luta lá no seu trabalho, na sua casa, porque você é um crente, essa luta não é exatamente contra você. Essa é a luta do mundo, porque o mundo jaz no maligno, essa é a luta do mundo contra Cristo. Mas já viu que muitas vezes a gente toma isso para o pessoal? Puxa, mas você está me perseguindo. Puxa, mas não é você, é Jesus. Mas por que será? Porque eu falei isso, porque eu falei aquilo. Já se sentiu perseguido por alguém? E você tem certeza que você nunca fez nada para a pessoa, e a pessoa te persegue? Aí você fala, mas meu Deus, mas por que eu nunca fiz nada com essa pessoa? Por que está me perseguindo? Por que está fazendo isso comigo? Não é você, é Jesus. É por isso que você não entende, porque lógico, você não fez nada mesmo não, é por causa do Evangelho, é por causa de Jesus que está havendo essa perseguição, que Jesus fala, olha, se eles odeiam a você, eles me odiaram primeiro. A gente vê essa confusão toda aí no Brasil, que gente que fala aos evangélicos, e agora, né, virou moda pegar tudo quanto é furo de igreja e colocar na internet, virou moda isso agora, tudo quanto é escândalo e coloca na internet. Irmãos, Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou. Nós, os seres humanos, somos pecadores e pecamos. Quanto a isso, não há surpresa nenhuma. Eu queria que eles colocassem aí um vídeo onde mostra que Jesus pecou. Então, colocar um vídeo que um pastor pecou, que o irmão pecou, que o cantor pecou, isso não faz surpresa nenhuma, porque a própria pessoa que colocou o vídeo já cansou de pecar. Então, qual é a surpresa? Agora, posta um vídeo aí onde mostra que Jesus pecou. Isso não existe, irmãos, nem nunca vai existir, porque a Bíblia diz que ele não tinha pecado, ele não cometeu pecado, ele nunca pecou, ele nunca pecou. Então, o que eu quero dizer com isso? O que realmente importa é Jesus. Eu não estou nessa guerra por minha própria conta. Eu não estou nessa guerra porque eu acho legal ou porque é moda. Eu não estou nessa guerra por isso. Eu estou nessa guerra porque fui alistado por Cristo.
O soldado que vai para a guerra pelo seu país, ele não está lá, eu estou aqui porque eu quero... Não, ele tá lá porque ele está levando a bandeira do país dele, ele está defendendo o país dele. Então, qualquer um que atacar ele, não está atacando ele por pessoal, não. Está atacando ele por causa do país dele. É isso aí, irmãos. Ninguém está atacando a gente por questões pessoais, não. É por causa daquilo que nós representamos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, Jesus está falando aqui, olha, o mundo me odiou primeiro. Então, é natural o crente ser odiado. Sabe o que não é natural? O crente ser amado pelo mundo. Isso que não é natural. Sabe o que não é natural? O crente ir nos programas aí do mundo e ser aplaudido. Isso não é natural. A Bíblia diz que, na verdade, dessa forma, eles aplaudiram os falsos profetas no passado. E aí, no mesmo continuando, quando você é perseguido, ele fala assim, dessa forma perseguiram os verdadeiros profetas. Então, os verdadeiros profetas são perseguidos, os falsos profetas são aplaudidos. Essa é a realidade. Mas agora a coisa inverteu. Quanto mais fama, o cantor tal foi no programa lá do fulano de tal na televisão, participou de não sei o que, cantou música com não sei quem lá, e não sei o que lá, e todo mundo aplaude. Que maravilha. Olha, está errado. Alguém está errado nessa história. Ou Jesus está errado aqui quando escreveu isso, ou então eles estão errados. Eu prefiro ficar com Jesus aqui. Eu prefiro crer que Jesus está certo, do que Jesus esteja errado. Então o versículo 19 fala assim, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas porque vocês não são do mundo, e eu escolhi vocês no mundo, o mundo odeia vocês. Hoje uma expressão ficou muito comum, né? O discurso de ódio. Isso é discurso de ódio. Isso é discurso de ódio. Irmãos, nós não odiamos o mundo, entenda-se. A Bíblia mesmo diz que Deus amou o mundo, não a estrutura de pecado do mundo, mas Deus amou as pessoas do mundo. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma prova de amor às pessoas do mundo. Por quê? Porque nós queremos que a mesma graça que nós recebemos, elas recebam também. Sabe o que nós poderíamos fazer? Poderíamos simplesmente fechar aqui no nosso grupo aqui e falar assim, graças a Deus, né? Já recebeu a graça, meu irmão? Recebeu? Glória a Deus. Está salvo, meu irmão? Glória a Deus. Que bênção. Vamos esperar Jesus voltar ou a gente partir e está tudo certo. Já recebi mesmo. Isso seria prova de egoísmo, isso seria prova de falta de amor ao mundo. Mas se nós queremos distribuir essa graça, espalhar essa graça, é porque nós amamos o mundo e queremos que as pessoas recebam essa graça. Então eu não vejo a igreja com discurso de ódio, não tem discurso de ódio, não. Nós pregamos o amor de Deus. Só que o amor de Deus, ele vai salvar o homem do seu pecado. É isso que a Bíblia diz. Jesus veio salvar o homem dos seus pecados. Não é deixar o homem no pecado do jeito que quiser. Então isso tem que ficar muito claro. Olha o versículo 20 e 21. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, tudo isso é por causa do nome de Jesus. Aleluia. O dia que eu descobri isso, tirei 1 tonelada da minha cabeça. Tirei 1 tonelada da minha cabeça. Sabe, irmãos, porque o ministério pastoral, isso lá nos Estados Unidos é comprovado, e eu não sei se ainda existe, mas existiam leis de salubridade para o ministério pastoral, porque o ministério pastoral era um trabalho considerado de risco, como policial e coisas assim. Mas como assim de risco? Sim, risco muito grande, risco à saúde. Primeiro, você só absorve os problemas dos outros, só problema dos outros, e você vai absorvendo. É um que precisa disso, é outro que precisa daquilo, e não tem hora, né? Um médico, por exemplo, um psicólogo, ele simplesmente
A hora que ele não quer, ele desliga o celular dele, acabou e não vai. Mas é emergência, ele está fora, ele não está trabalhando, ele acabou. Se ele for viajar, acabou. Né? O pastor não faz isso. O pastor ele pode estar viajando, ele pode falar assim, o fulano passou mal, teve problemas, o pastor vai ter que arrumar meia-noite ou 1h, tem que arrumar um jeito de atender o fulano, bateu na porta dele, ele tem que arrumar um jeito de sair, e pega o carro e leva no médico e faz. O pastor é isso. Então, nos Estados Unidos, eles veem esse serviço como um serviço de risco. E ainda mais, há uma cobrança ainda sobre os pastores. Não só sobre os pastores, mas sobre a família pastoral, sobre os filhos dos pastores. Porque na visão da igreja, de um modo geral, filho de pastor tem que ser pastor. Então, se o filho de pastor não se comporta como pastor, que absurdo, esse garoto é uma criança, tem 10 anos. Mas é o filho do pastor, fazendo isso. Então isso tudo pesa muito sobre os pastores. Então quando a gente olha o ministério pastoral, o ministério pastoral muitas vezes precisa ser curado nesse sentido. Graças a Deus eu fui curado nesse sentido, porque a gente, a princípio, tudo que as pessoas fazem contra a gente fere muito. Porque uma coisa é você estar tentando fazer mal para a pessoa e a pessoa te revidar. Está tudo certo, você está tentando fazer mal para ela. Mas outra coisa, você está fazendo tudo, dando seu sangue para fazer aquilo que é certo, para ajudar a pessoa, e a pessoa, isso fere muito mais, isso fere muito. Então, nisso, Deus já abriu os meus olhos há muitos anos atrás. Não é você, sou eu. Não é você, sou eu. E todo crente tem que ter certeza disso. Não é você, sou eu. É Jesus. Não é por sua causa, mas é o Espírito, meu Espírito que habita em você. É por essa causa que tem esse levante todo. É por essa causa, sabe, no tempo que eu pensava dessa maneira, acreditava dessa maneira, eu pensava que era maldição. Fui procurar até a minha terceira, quinta geração lá para saber, deve ter alguém que foi amaldiçoado lá, e aí chegou essa maldição aqui, porque é uma perseguição. Até que Deus falou comigo, não é você, sou eu. Você não está sendo perseguido por nenhuma maldição lá do passado, seu avô, bisavô, tataravô, nada disso não. A perseguição é porque você carrega o meu nome, é por causa do meu nome. Então todos nós somos alvos de Satanás, todos nós ele quer atingir, se pudesse já tinha nos matado há muito tempo, mas só que Deus não permite. A Bíblia fala que por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, por amor de ti, é tudo por ele, é tudo por ele, é por causa do meu nome que eles vão odiar vocês, porque eles não conhecem a mim, nem conhecem ao Pai. Olha o versículo 22, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Então, pelo fato de Jesus ter vindo, essa é a justiça de Deus para o mundo. Se Deus destruísse o mundo todo, sem Jesus ter vindo, seria injustiça. Porque como é que você vai ser confrontado do meu pecado? Como é que você é testado do meu pecado? Deus tinha que colocar uma maneira de julgar o mundo todo. E qual foi essa maneira? Por isso que tem alguns que acreditam que vai ter um julgamento lá no final e vai ser julgado. A Bíblia diz que o julgamento já aconteceu. O julgamento é esse, que o Filho de Deus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas e não creram nele. Esse é o julgamento. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Me diz uma coisa, uma pessoa condenada, já condenada, passa por julgamento? Não, já está condenado, é o que a Bíblia diz. Então qual o julgamento que as pessoas estão esperando? Julgamento do quê? Mas diz lá que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o que fizemos diante do... É isso aí. Comparecer para quê?
para receber. Não é comparecer para ser julgado. Né? O que vai receber o bem, vai receber o bem. O que vai receber o mal é para receber, não tem julgamento. É a execução da sentença. A sentença já foi dada, mas lá é chegar na hora para, agora vocês vão receber seu galardão, vocês vão entrar aí. É isso aí. Agora, então, irmãos, é muito claro isso. Se você já creu em Jesus, se você foi salvo pela graça de Deus, se você não vai, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não entra em juízo. O que é não entrar em juízo? Não vai em julgamento. Mas já passou da morte para a vida. Está tão claro isso, Jesus fala isso, mas as pessoas dizem, como é que vai ser o julgamento? Não vai ser julgamento. A Bíblia diz que Jesus vai vir nas nuvens e nós vamos ser recebidos nas nuvens com Ele, não é isso? A Bíblia fala isso, não é verdade? Que nós vamos subir e chegar nas nuvens com Ele. Então, se nós vamos chegar nas nuvens com Ele, eu fico pensando, aí Ele vai, arrebata a gente vai para as nuvens com Ele, Ele fala assim, agora gente, vocês estão aqui comigo, mas agora eu vou julgar vocês. Fala, mas eu pensei que já estava tudo certo. Não é pensei não, meu filho. Agora tu vai ver o julgamento. Não existe isso. Né? A Bíblia fala que os santos nós vamos julgar, até mesmo os anjos. Mas nós não seremos julgados não, porque já veio, a condenação já veio também, e o julgamento já veio. Mas isso é tão confuso na cabeça de algumas pessoas. Não, mas o milênio e não sei o que. Calma, meu filho. Calma. É por isso que aquele que crê em Jesus, que foi salvo por Jesus, não precisa se preocupar com nada disso. Você quer estudar? Estude escatologia, estude o que você quer estudar. Mas você não precisa se preocupar. Por quê? Porque você já sabe para onde você vai, você já sabe qual vai ser o resultado, você já sabe, você já está certo. Isso se chama certeza da salvação. Certeza da salvação. Eu já tenho certeza da salvação. Eu não estou... Será? E no julgamento lá, porque a ideia que passava era essa, que lá, quando chegasse no julgamento, ia ter um telão, e no telão ia passar todos os seus pecados ali. Meu Deus, será que vai ter muita gente na sala lá vendo os meus pecados, passando no telão, e aí Deus vai me julgar? Isso aí. Imagina, gente. É um julgamento eterno, né? Porque você tem 50, 60, 70 anos, passar 70 anos de pecado lá. Todo mundo em pé, 70 anos vendo seus pecados passando. É muita coisa, né? O outro que viveu 900 anos, imagina, 900 anos de pecado lá, passando na tela. Gente, não vai ser assim. Não vai ser assim. Né? Aqueles que já creem em Jesus já receberam o perdão dos pecados. E se você recebeu o perdão dos pecados, não tem como ficar repassando seus pecados. Vamos passar só os melhores momentos. Não tem como passar os melhores momentos do pecado. Não é verdade? Então, Jesus fala, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse vindo, eles não teriam pecado. Mas porque eu vim, eles não têm desculpa do pecado. É isso que ele fala. Então hoje, a graça de Deus veio justamente para salvar os crentes, para salvar aqueles que creem e para condenar os que não creem. Porque alguém vai falar assim, poxa, mas que injustiça. Não, Deus está oferecendo de graça para você. Aonde está a injustiça nisso? Se Ele te oferece de graça. E tudo que você precisa fazer é crer. Onde que está a injustiça nisso? Se você não recebe, qual é a injustiça nisso? Não tem injustiça. Você que não quis. É pessoal. Então, a questão, alguns falam assim, não, porque a lei... Irmãos, a graça é coisa muito séria. Porque se Deus está te dando um presente e você faz a desfeita, eu não quero não. O que resta? Resta o quê? Não resta nada. Quem vai te defender? Não, vou arrumar um advogado aí que vai defender. Não vai defender. Por que você não aceitou? Porque eu pensei, poxa, como é que eu vou largar as minhas coisinhas que eu tenho aí no mundo? Como é que eu vou largar minha cerveja? Como é que eu vou largar?
Por causa disso, você pensou a eternidade com Deus por causa de uma cerveja, a eternidade com Deus por causa de um cigarro. É isso mesmo, é isso que as pessoas estão fazendo, irmãos. Não, porque senão eu vou ter que acertar minha vida, vou ter que casar. Então, você jogou fora a sua eternidade com Deus por causa de acertar a vida e casar. Isso é muito difícil, é coisa impossível. E na verdade, o que as pessoas pensam? Eles pensam nas coisinhas que eles têm que consertar, e esse é o problema. Você tem que receber a graça de Deus, e depois consertar vai ficar fácil. Só que a pessoa acha, é muito difícil fazer isso. Olha para a graça de Deus, consertar depois vai ficar fácil. As coisas vão entrar no lugar. Mas as pessoas pensam só naquilo que vão largar, eles não pensam naquilo que vão ganhar. Eles não pensam no que vão ganhar, eles só pensam naquilo que vão ter que deixar. Um atleta, uma pessoa que quer ser um atleta, eu quero correr uma maratona. Você pode, se você for no médico e o médico falar que seu coração ainda está bom, que você pode correr uma maratona, só começar a treinar. Tem a maratona lá do final do ano, de São Silvestre lá. Será que eu consigo correr na maratona de São Silvestre? É possível, estamos em setembro. Se você começar a treinar agora, quem sabe, se alimentar direito e começar a correr, de repente em 3 meses você consegue se preparar para correr a maratona. Pode ser um pouco difícil, mas se você se empenhar, quem sabe você consiga. Mas para você fazer isso, você sabe que você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que abrir mão de tempo que você fica em casa de bobeira, vendo televisão, para você ir correr. Você vai ter que abrir mão de as coisinhas que você gosta de comer, que vai ter que tirar, diminuir. Você vai ter que... um monte de coisa que você vai ter que fazer para o objetivo. Só que se realmente o seu objetivo compensa isso que você quer, se você realmente considera aquilo como valioso, você vai abrir mão de qualquer coisa. Então, quando eu considero Jesus realmente valioso, eu abro mão de qualquer coisa. Agora, se eu acho que Jesus é uma coisa que não tem valor nenhum, aí realmente, a cervejinha vai pesar, o cigarro vai pesar, a prostituição vai pesar, tudo vai pesar. Tudo vai pesar porque eu não posso ficar sem fazer isso. Então, essa é a realidade. Olha o versículo 24. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei. Odiaram-me sem causa. Sabe o que tem acontecido? Eu sou um homem, eu posso errar, e eu posso errar com você ou com qualquer pessoa, mas o fato de eu ter errado com você, não significa que Jesus errou com você. Mas tem muita gente ferida e doída que alguma pessoa errou, seja o pastor, seja um irmão da igreja, seja quem for lá, errou com ele, e ele se afasta de Jesus. Jesus não tem nada a ver com aquela pessoa que errou com você, não tem nada a ver, mas as pessoas dizem isso. Eu me afastei da igreja, que eu estava lá na igreja, o pastor falou isso comigo, eu não gostei, eu nunca mais fui na igreja. Mas foi o pastor que morreu por você? Eu estava na igreja, mas aí um irmão, eu ia sentar num lugar, o irmão falando, senta aí não, que esse lugar é meu. Nunca mais voltei na igreja. Eu fui lá na igreja, aí fizeram um bolo de aniversário lá para um irmão, e era meu aniversário também, mas ninguém falou que era meu aniversário. Nunca mais volto na igreja. Pode ser que você nunca tenha falado para ninguém qual é a data do seu aniversário, por isso que ninguém falou, sabe? Então as pessoas vão deixando, aí a pergunta é, aonde que Jesus entrou nisso? Onde que Jesus fez alguma coisa?
Então, o nosso relacionamento com as pessoas não pode determinar o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus não tem nada a ver com essas coisas. Essas são coisas que nós fazemos, nós esquecemos das pessoas, às vezes intencionalmente, às vezes sem querer. Não é verdade? Às vezes nós erramos mesmo. Tem gente que tem problema de vista, gente. Tem problema de visão. Aí passa na rua, não viu. Cara, esse irmão é muito metido. Passa na rua, nem fala com a gente. O irmão não enxerga. O irmão não enxerga direito, o irmão está passando, né? Ou então o irmão está com um problema lá na cabeça dele, uma situação séria, está meio atordoado e sai meio atordoado de casa. Ih, passou por mim, que absurdo, nem falou comigo. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu estava com uma inflamação no ouvido e vocês não têm noção do que era. Eu fui fazer uma limpeza que foi mal sucedida e o troço, olha, parecia que minha cabeça ia explodir. Eu não conseguia ficar em pé direito. E um dia fui na farmácia comprar um remédio e até uma pessoa me levou de carro. Aí eu parei na parede do estacionamento, assim, encostei e estava inclinado assim, com uma dor quase caindo no chão. Chegou um irmão para falar comigo. E começou a falar um monte de coisa que eu nem me lembro o que ele estava falando. Mas o interessante é que ele não reparou que eu estava abaixado assim, com cara de dor, ele não reparou, não. Em nenhum momento falou assim: pastor, o senhor está bem? O senhor está sentindo alguma coisa? Em nenhum momento. Ele simplesmente começou a falar um monte de coisa lá, e eu assim, tentando ainda responder ele, para não ficar, pô, estou falando com o pastor nem me responde, né? Então, às vezes, as pessoas não entendem que você não está no momento bom, que a coisa não está boa, e ele, poxa, mas por que não fala comigo? Porque eu estou morrendo aqui, por isso que eu não falo com você. É por isso que eu não estou falando, né? E a pessoa não entende isso. Então, quando Jesus coloca as coisas assim, irmãos, nós precisamos olhar para Jesus, é para Jesus, nós estamos fazendo para Jesus. Nós cremos nele, a obra é dele, não é por causa de A ou de B, aquilo outro, porque senão, irmãos, a gente não faz nada na vida, porque todo dia, toda hora tem alguém errando alguma coisa, e se a gente cria um sentimento de vítima, sabe, porque tem gente que, puxa, comigo só que acontece isso, você nunca anda. A gente tem que aprender a parar de reclamar e seguir em frente, porque senão a gente nunca faz nada, porque a gente reclama, poxa, fez isso comigo, também, hoje eu não quero fazer mais nada, eu não quero fazer mais nada, e nunca faz nada. Isso também na nossa própria vida, também em questão de trabalho. Eu fui lá, eu vi um negócio do curso, mas cheguei lá, a mulher não me tratou direito, e daí? O curso é importante para você? Então volta lá, ela gostando de você, rindo para você ou não rindo para você, você vai fazer e pronto, não importa o que está acontecendo. Aí, não vou fazer mais não, a mulher nem falou comigo direito, e o que tem a ver a mulher com a sua vida? Sabe, essas coisas, esses pensamentos não cabem, irmãos. A gente precisa ser feito. Fui lá na prefeitura, queria fazer um negócio, mas a atendente lá não falou comigo direito. Por essa prefeitura, por isso que eu não vou mais. Você não precisa? Volta lá, falando contigo direito ou falando contigo errado. Você tem que fazer, não importa. É isso que a gente precisa pensar. No Evangelho é a mesma coisa. Eu tenho que pregar. Mas esse povo não quer nada, eu vou ficar perdendo meu tempo. Não, ninguém que prega o Evangelho perde o tempo. Toda semente lançada, ela de alguma forma vai germinar. Ninguém perde o tempo. Pregamos lá, tinha 1 milhão de pessoas, um foi à frente. Gente, isso valeu a pena mesmo? Poxa, falamos lá, foi ou pregamos lá, tinha 1 milhão de pessoas, ninguém foi à frente. Será que valeu a pena mesmo? Não importa, irmãos. O Evangelho foi pregado. Você não sabe o que acontece no coração da pessoa? A pessoa ali não falou nada, não foi na frente, foi embora para casa, chega em casa, a coisa muda toda. Então, o que a gente precisa realmente entender é que a igreja, o Evangelho e o mundo. A missão da igreja é pregar o Evangelho no mundo. E ponto final. Sabendo que
O mundo, de forma geral, não vai receber tão bem, mas existem pessoas que vão receber, porque estão precisando exatamente disso. Exatamente disso. Olha o versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele vai testificar de mim, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então, quando vier o Espírito Consolador, o Espírito de verdade, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar, né, que procede do Pai, ele vai testificar de mim. O Espírito Santo, ele testifica de Jesus, ele testemunha de Jesus, e nós também testemunhamos de Jesus. Irmãos, eu não sei lá fora, mas o que Deus tem colocado no meu coração para esse ministério é testemunhar a respeito de Jesus. Deus tem me mostrado que não há nada que mais irrite o diabo do que pregar o Evangelho. Não há nada mais irritante para Satanás do que um crente que prega o Evangelho. Durante muito tempo, a gente ouviu algumas pessoas que falavam assim: olha, você precisa fazer a batalha espiritual nessa cidade, os céus de Teresópolis, porque as potestades, os principados, aí tem, nessa época do ano, é a potestade tal que está, não sei o que. Irmãos, o diabo, ele se levanta contra a pregação do Evangelho. Ele não está nem aí se você quer subir no morro, ficar gritando, isso é um problema seu. Quer jogar vinho para cima, sal para baixo, ele não está nem aí para isso. Pode fazer o que você quiser. Desde que você não pregue o Evangelho, você pode fazer o que você quiser. Agora, quando a igreja começar a se empenhar para pregar o Evangelho, você vai ver o que vai ser luta. Você vai ver o que vai ser batalha. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Foi por essa razão que muitos crentes morreram queimados. Foi por essa razão que muitos crentes foram presos. Crente não foi preso por ficar orando no monte, não, irmãos. Ninguém foi preso, quer dizer, aqui eu acho que até foi preso. Ninguém foi preso por ficar orando no monte, não. Eles eram presos porque eles pregavam: olha, não queremos que vocês preguem a respeito dessa fé de vocês. Nós não queremos que vocês falem a respeito desse Jesus. Nós não queremos que vocês falem do caminho. Era por isso que eles eram presos e mortos. Você acha o quê? Que isso não é batalha espiritual? Aí tem gente assim: não, isso aí, gente, isso aí é básico. Nós temos que ir para a batalha de alto nível. Que a batalha de alto nível é combatendo as potestades. Olha, irmãos, desculpa, eu não quero ofender ninguém de maneira nenhuma, mas isso é a maior perda de tempo na vida da igreja. Ué, pastor, o senhor não crê? A palavra diz lá que tem os principais e potestades. Tudo isso eu sei que tem, está na Bíblia. Mas agora, qual foi a missão que Jesus deixou? Prega o Evangelho. Deus não falou para a gente: fica aí combatendo os principais e potestades, fica aí guerreando e mandando fogo. Ele não falou nada disso. Então hoje, em nome de Jesus, nós estamos começando essas mensagens para nos capacitar a pregar o Evangelho. Essa é a missão da igreja. Se a gente vai ter um grupo de conexão, é para pregar o Evangelho. Se a gente vai fazer qualquer tipo de programa na igreja, é para pregar o Evangelho. Nós vamos fazer viagem missionária, pregar o Evangelho. A nossa ênfase vai ser pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, essa é a missão da igreja. Não nos chame para nenhuma outra atividade aí que a gente vai fazer, vai cercar a cidade e vai fazendo. Não me chame. Se quiser fazer um mutirão evangelístico, vamos sair falando de Jesus, tudo bem, estamos juntos. Mas agora, vamos cercar a cidade e fazer um cinturão no reino espiritual, pode fazer sozinho, não me chama não, porque eu não vou. O tempo que ficar perdendo nisso, começa a pregar aí no hospital não pode, né? Mas vai aí na cadeia, vai em qualquer outro canto pregar.
Lucas 24, 44. 44 e 45 diz assim: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Jesus falou, olha, se cumpriu. O que estava escrito a meu respeito na lei, nos profetas e nos salmos, se cumpriu. Agora, o entendimento de vocês está sendo aberto para isso. Olha o versículo 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. É isso, irmãos. Em seu nome pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. É isso. É isso que a igreja precisa fazer. Mas já viu que em alguns círculos parece que pregar o evangelho, isso é muito chato, vamos fazer uma coisa que a gente vai ter uma reunião de poder. Poder para quê? Se não for poder para missão, se não for poder para pregar o evangelho, poder para quê? Só para ficar pulando e girando? Irmãos, pode pular e girar. E vai girando e já sai daqui, vai girando e pregando, vai fazendo. Agora, ficar só pulando e girando, pulando e girando, pulando e girando até ficar tonto, eu não posso girar. Quando eu era criança, eu ainda girava. Mas eu não posso girar, não. Se eu girar aqui, eu caio. Aí eu falei, pastor caiu. Eu não poder, não, fiquei tonto mesmo. Ficou me girando. Depois de velho, velho não pode girar. Só criança que gira. Velho, depois que ficar velho, se girar, meu filho, é AVC. Não é verdade? Velho não pode fazer esses movimentos. Então, sabe, irmãos, eu não estou debochando de ninguém, não, só que a gente precisa realmente colocar o foco. Se você prega o evangelho, pode girar o quanto quiser, tudo certo. Se você realmente faz o trabalho de um evangelista, você pode dar salto, cambalhota, voadora, você pode fazer o que você quiser. Agora, se você só quer reteté e não faz nada, então, meu filho, esse seu reteté não está servindo de nada. Só tem direito de fazer reteté quem prega o evangelho. Quem não prega o evangelho tem direito não. Quem não prega o evangelho é papagaiada. Fica lá, faz aquele negócio todo para aparecer. Ih, tu viu como é que fulano recebeu? Olha que mistério aquele. Tudo carne. Não gera nada, não gera vida, não gera nada. O versículo 48 diz assim: e destas coisas sois vós testemunhas. Então, nós somos testemunhas do quê? De que Cristo padeceu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas. É isso que nós temos que testemunhar, falar a respeito disso. Dessas coisas, vocês são testemunhas. Nós somos testemunhas de que Cristo padeceu e ressuscitou ao terceiro dia. É isso que nós precisamos dizer para as pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Irmãos, eu creio que daqui para frente, muito trabalho tem para ser feito. Eu creio que Deus vai ampliar muito a missão dessa igreja, o trabalho missionário dessa igreja. Eu creio que Deus está levantando aqui neste lugar, e eu creio que toda dificuldade é justamente por isso. É porque o nosso propósito é pregar o evangelho. Toda dificuldade é por causa disso. Dificuldade que eu falo, irmãos, é uma coisa orquestrada. Você está na sua casa e você pensa que é só você. Poxa, eu estou aqui com uma luta não é só você. E essa luta está acontecendo na casa de todo mundo, de alguma forma, de uma forma ou de outra. Mas o diabo tenta isolar a gente e dizer, isso está acontecendo com você, é só com você que está acontecendo. Não é não, essa luta está passando em todo lugar. Por quê? Porque o diabo simplesmente odeia você, ele também odeia, mas não é por isso. É porque há um propósito de Deus neste lugar, e você faz parte desse lugar. Há um propósito de Deus de levar essa palavra, e já está levando a muitos lugares. Você faz parte disso.
Então é natural que você sofra ataques e retaliações, mas o que você tem que fazer? Permanecer firme e continuar no propósito de pregar o Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho, eu vou começar a compartilhar. Se eu não posso sair, se eu não posso ir na casa das pessoas, eu vou fazer isso nem que seja através do meu celular. Eu vou compartilhar com alguém. Eu lembrei de um parente meu que mora lá em Rondonópolis, então eu vou mandar lá para Rondonópolis essa mensagem para ele: aqui fulano, olha, eu lembrei de você e eu não sei onde fica Rondonópolis, não sei se é em Rondônia mesmo ou se é em outro lugar, mas eu vou mandar para você essa mensagem, que Deus falou no meu coração e que Deus te abençoe aí, escuta, vê aí, porque eu vou começar a fazer isso. Irmãos, se todo mundo colocar esse propósito para fazer pelo menos 3 vezes no dia, com 3 pessoas, você fala assim: poxa, hoje ainda não falei, não mandei a mensagem para as 3 pessoas que eu escolhi, né? Se você fizer isso por dia, imagina o impacto que isso pode causar. Pode ser que você mande para alguém que nem ligue, fala assim: não fica triste não, poxa, fulano nem abriu minha mensagem, mandei, ele nem abriu. Não fica triste, porque na hora que ele precisar, ele vai abrir. Na hora que a coisa estiver mal lá, fulano tinha me mandado um negócio aqui, ele vai clicar lá e Deus vai falar com ele. Deus vai usar de alguma forma. Deus vai usar de alguma forma, eu creio. Nessa manhã, o pessoal que está em casa, se permita ser usado por Deus. Se permita ser usado por Deus, seja usado por Deus, compartilhe a palavra, comece a pensar o que vai acontecer depois desse período. Não fique só olhando para esse período: esse período não pode, porque a gente não pode, está com medo ainda de ir na igreja. Não olhe só para esse período, olhe para depois. Você não vai viver para sempre nesse período não, Deus tem algo para fazer. E nós vamos precisar muito, irmãos, nós não temos noção do que está na frente para vir. Ok? Em 2019, em dezembro de 2019, ninguém imaginava, né, o que aconteceria em 2020. Quando em março de 2020 falaram assim: não, só vai fechar 15 dias. Ninguém imaginava que a gente estaria ainda em final de 2021 nessa situação. Mas também ninguém imagina o que vai acontecer depois, daqui para frente. Como as pessoas vão precisar de Deus, como as pessoas vão precisar e o que Deus vai fazer. Então esteja preparado, esteja crendo, porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, em nome de Jesus, amém?